Bem-vindos à Sobrevivência e Terapia. E hoje vamos dar início às nossas morangas cristalizadas. Foram várias pessoas que pediram para mostrar como eu faço e aqui estou. Tenho essas morangas, mini morangas, lavei elas, descasquei e na parte inferior a gente faz um pequeno buraco. Embaixo da torneira, com a água bem forte, a gente consegue retirar as sementes com bastante facilidade. Então, a água ajuda a semente sair, tá? Então, essas morangas, hoje é o primeiro dia do processo delas. Agora, eu vou colocar elas em sacos plásticos, pessoal, e vou levar ao freezer. Elas vão ficar um dia no freezer. Por que eu vou levar no freezer? Vou levar no freezer para que, quando ela congela, ela abre os poros, todas as fibras se abrem. E é nesse processo que a calda vai penetrar mais no seu interior, tá? E antes de mais nada, aqui o saco plástico vocês deixam bem amarrado, para não ter contato com o gelo. Ela vai congelar, mas ela não vai formar gelo, tá? Então, amarram bem antes de levar pro freezer. Essa aqui eu vou descascar também, colocar junto com essa outra e fazer o mesmo processo. Antes de mais nada, vamos mostrar para vocês esta aqui, ó. Olha que lindeza, pessoal. Essa aqui a gente já tá com o processo dela há uns 8, 9 dias que a gente começou ela. E olha como que tá a calda, olha que espessa que ela tá, ó. Ela vai ferver mais um dia, essa moranga, e depois ela vai ficar nessa calda por aproximadamente 1 mês, 2 meses, aí depende do tempo que você quiser. Eu vou deixar ela uns 2 meses pelo menos, para ela ficar bem transparente, pessoal. Ela fica quase que transparente aqui, ó, ela fica bem translúcida. E aí depois a gente faz o processo da cristalização, certo? Então agora eu vou congelar. Amanhã a gente volta para fazer o primeiro processo, que é fazer o branqueamento, fazer a calda e ferver pela primeira vez. Retornando então, após 15 horas, as nossas morangas estão bem congeladas, ó, totalmente congeladas. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o branqueamento dessas morangas, ó, tá bem firme de dura de gelo, tá? Tenho aqui 20 gramas de bicarbonato de sódio, que eu vou colocar em 3 litros de água fervendo lá na panela. Vou passar essas morangas pela água fervendo e depois na água gelada, tá? Esse processo se chama branqueamento, para manter o sabor, a coloração e deixar ela com uma certa firmeza, porque a partir daí a gente começa o processo de caramelizar elas, tá? Então, vamos lá para a panela mostrar o passo a passo. Água fervendo, vou colocar o bicarbonato e na sequência as moranguinhas. Não coloque muitas ao mesmo tempo, para você que tá fazendo mais. Eu tô fazendo um vídeo demonstrativo, pessoal. Você que vai fazer mais, coloca aos poucos, para não baixar muito a temperatura da água, porque ela tem que pegar a temperatura bem quente fervendo. Então, vou colocar 2 aqui, ó. Deixo ela 1 minutinho, é coisa rápida mesmo, ó. Retiro daqui da água fervendo e me acompanha aqui, ó, que eu tenho água gelada, ó. Tirei da água fervendo, coloquei na água gelada para ela tomar aquele choque, ó. E ela já está fria, tá? Agora, eu vou pegar essa moranga e vou lavar embaixo da água corrente para retirar o excesso de bicarbonato que ficou. Deixa eu só tirar outra aqui para ela não se passar, ó. Tirei da água fervendo, coloquei aqui e vamos para a torneira. Aqui bem simples, ó. Só lavar ela bem e tá pronta para ir para a calda. Então, vamos fazer a calda bem certinho, que eu já mostro todos os detalhes para vocês. Então, agora vamos dar início. Tenho aqui 3 litros de água e 1,5 kg de açúcar. Pessoal, conforme o que você for fazer a cristalização, é a quantidade que você vai precisar de calda, tá? Eu medi, vou deixar essas moranguinhas depois dentro desse pote, porque tem que ficar num pote coberto, tá? Para vocês entenderem, um pote coberto com a calda. Então, 3 litros de água e 1,5 kg de açúcar.
Se no decorrer do processo eu precisar aumentar a calda, porque conforme ela vai fervendo, ela vai diminuindo e vai engrossando. Aqui para vocês verem, ó, eu tenho uma no processo bem adiantado. Agora essa aqui, ó, falta ferver só mais uma vez. Olha como que ela tá e olha a espessura da calda, pessoal. Olha isso, ó. Olha que coisa linda, ó. E ela tá praticamente transparente, né? A partir de agora, ferver mais uma vez essa pequenininha aqui, que era quase do mesmo tamanho dessas, ela diminui para vocês entenderem, e já dá para finalizar ela. Ela vai ficar uns dias, uns meses, aí é de acordo com o que você quiser. Quanto mais tempo na calda ela ficar, melhor ela fica, tá? Então, deixo ela na calda e depois eu volto para fazer a finalização. Mas agora a gente vai dar início a essas. Então, vou colocar em uma panela os 3 litros de água e 1,5 kg de açúcar. Mas aí vocês fazem essa quantia de calda de acordo com o tamanho das frutas ou a quantidade, tá? Lembram disso. Mas é sempre o dobro da água para metade do açúcar. Então, vamos fazer a calda e já volto para mostrar para vocês. Começou a ferver, pessoal. Vou contar 10 minutos. Aí a gente desliga, deixa amornar ou chegar em 60 graus. E aí a gente coloca a calda na moranga. Hoje não é a moranga na calda, tá? Hoje a moranga não ferve nesse primeiro processo. E aqui então a nossa calda ferveu. Esperei ela chegar a 60 graus ou amornar, como você preferir. E agora a gente vai cobrir essas nossas morangas com a calda, tá? Se sobrar calda, porque eu já fiz um pouco a mais, guardam em outro recipiente e na medida que for aquecendo, fervendo, coloca tudo junto. Porque ela tem que ir reduzindo junto para ficar nessa espessura, ó. Olha como que ela tá, pessoal. E olha como que ela tá hoje, ó. É uma água, tá? Então, vou cobrir aqui, vou esperar esfriar totalmente. Aí, eu coloco a tampa e guardo na geladeira, tá? Esperam esfriar, porque senão as gotículas de vapor vão ficar aqui e acaba atrapalhando, porque cai depois de novo na moranga. Então, aqui é bem fácil. Cobrir, esperar esfriar e levar para a geladeira. Amanhã eu volto para o novo processo. 48 horas se passaram que as nossas morangas ficaram na calda. Agora, retirei elas, vou levar a calda para ferver. Quando começa a ferver, eu coloco as moranguinhas e conto 5 minutos, pessoal. Olha, só para mostrar para vocês, ela já está com uma boa consistência de ter ficado essas 48 horas na calda. Então, hoje a gente começa o processo de ferver ela. 5 minutos o primeiro dia e depois a gente vai aumentando, até que a calda fique naquela consistência que eu desejo e vou mostrar para vocês. E aqui estão. A calda começou a ferver, coloquei as morangas, deixo entrar a calda dentro da moranga e a gente conta 5 minutos neste primeiro dia, tá? Eu vou fazer esse processo até que a calda fique bem espessa, pessoal. Pode um dia a mais, um dia a menos. Eu vou mostrando para vocês como que tem que ficar essa calda. E aí, a gente deixa ela parada na geladeira para depois cristalizar. Então, por enquanto, hoje, 5 minutos. E aí, eu mostro para vocês lá na bancada, tirando mais alguma dúvida. Retirei as morangas da calda fervendo. Esperei amornar, pessoal, chegar a 60 graus. Podem ver que a calda tá bem líquida ainda, tá? E no decorrer do processo, a calda vai ficar nesta espessura aqui, ó. Olha a diferença, tá? Então, agora eu vou colocar a calda sobre as morangas. Amanhã eu vou ferver ela de novo, mais uns 5 minutos. Por que que eu digo mais uns 5 minutos? Porque conforme o tamanho, vocês vão ter que ver. Se é menor, ferve menos. Se é maior, ferve um minutinho a mais, tá? As minhas são pequenininhas. Vou ferver 5 minutos de novo, até ela pegar uma certa consistência. Porque se eu começar a ferver muito, ela vai desmanchar, tá? Então, é a calda que vai deixar ela resistente. Cubro com a calda, guardo o restante em um outro pote, porque aqui não cabe toda a minha calda. E depois eu volto a ferver. Agora, eu vou fazer esse processo por 10 dias. 5 minutos, conforme ela vai pegando resistência,
eu vou aumentando o tempo e depois eu mostro para vocês. E depois de mais de 2 meses na produção das nossas abóboras em calda, as moranguinhas, hoje é dia de começar secando elas para depois fazer a cristalização. Então, tenho aqui essa grade com uma assadeira embaixo para não fazer sujeira. Vou colocar sobre a grade as moranguinhas e vou deixar escorrendo. Vou colocar no sol, coberta por essa telinha, para que nenhum bichinho chegue até elas. E aí, quando elas estiverem totalmente escorrido esse líquido, essa calda, que ela começa a secar, a gente volta para finalizar a cristalização delas. E chegamos no final das nossas morangas, último dia. Deixei 8 horas no sol, como vocês podem ver, ela está praticamente seca, ó, escorreu toda a calda e ela tá quase seca. Então, agora a gente vai optar por uma maneira de cristalizar e fazer a finalização. Posso deixar ela dentro da calda, conforme ela tá aqui, manter na calda na geladeira, tá? Segundo passo, posso fazer um caramelo. Conforme eu falei, não pode ser o caramelo que ela ficou dentro, porque tem muita pectina, não vai secar, tá? Se eu deixar só assim, ela não vai secar totalmente, por causa da pectina da fruta. Então, faço um caramelo com 3 medidas de açúcar para 1 de água e tipo assim, 300 gramas de açúcar, 100 ml de água e 20 ml de vinagre branco. Coloco o açúcar e a água no fogão, deixo ferver. Quando começar a ferver, a gente coloca o vinagre sem mexer. Se mexer, vai açucarar, tá? Chega a 158 graus, a gente vai banhar essas morangas. Para quem não tem termômetro, é ponto de fio. Quando você pega com a colher e cai aquele fio grosso. Esse é o ponto exato. Ou a terceira maneira, que é como eu vou fazer. Olha que bonitinhas que ficam. Olha que perfeição. E ainda falta secar mais um pouco. Agora ela volta para o sol para finalizar de secar. Com uma peneira, eu pego aqui, ó, sobre as minhas morangas, vou polvilhar o açúcar e vou limpar com um pincel para tirar o excesso, ó. Bem simples de fazer, muito fácil, e deixo sobre uma grade novamente. Aqui eu estou utilizando o açúcar refinado, pessoal, para ficar com um acabamento mais delicado, mas pode ser feito até com açúcar cristal, o que você quiser. Com o refinado, como ele é mais fininho, fica um acabamento melhor, tá? Não fica os cristalzinhos do açúcar. E aí, tira o excesso com a ajuda delicadamente de um pincel. Agora, eu vou levar elas para o sol novamente e quando secar totalmente, eu volto para mostrar exatamente como ficou. E conforme eu prometi para vocês, ontem eu passei no açúcar, levei para o sol novamente, ficou mais um dia no sol, mas isso depende muito do sol da sua região. Tem regiões que o sol é bem mais quente e vai ficar menos tempo. Mas resumindo, ficou um dia para escorrer a calda e mais um dia para secar. E olha como que ficou, ó. Por fora, ela tá totalmente seca, ó, bem sequinha. Por dentro, o ideal é que ela tenha umidade, porque ela tem que manter a crocância por fora, mas dentro ela tem que estar úmida, cremosa. Essa aqui, pessoal, ó, eu tinha passado todas no açúcar ontem, mas aí eu estava finalizando os abacaxis, que o vídeo vai estar disponível também para vocês. E aí sobrou um pouquinho de caramelo e eu coloquei aqui, ó. Lembrando que eu já tinha passado o açúcar. Se for passar direto o caramelo, conforme eu ensinei ontem, ela vai ficar mais lisinha, vai ficar com esse efeito aqui. Então, ela fica muito crocante, pessoal. Eu vou cortar uma aqui para mostrar para vocês. E olha só, conforme eu falei, ela tá super seca, ó. Podem ver que eu quebrei ali embaixo, ó. E olha o seu interior. Maravilhosa! Olha só isso. Ela tá sequinha, mas ela tem a sua cremosidade da moranga, ó. Perfeita! É isso mesmo que tem que ficar.
Agora, o mais importante disso tudo, o armazenamento. Ela tem que ficar totalmente livre de umidade. Não pode pegar umidade de jeito nenhum, porque senão ela vai amolecer aqui onde que ficou seco. Então, a gente coloca num pote devidamente muito bem fechado e eu vou deixar bem embaixo na geladeira. Se for para consumir em 2 dias, 3 dias, até pode deixar fora da geladeira, mas sempre sem umidade, sempre num pote devidamente fechado, para que mantenha essa crocância, olha só, e essa maciez. É um doce muito gostoso, vale muito a pena cada minuto investido para fazer tanto as moranguinhas, tanto quem vai assistir o vídeo dos abacaxis. Então, era essa receita, esse modo caseiro de fazer, que eu espero ter ajudado alguém, porque várias pessoas me pediram como fazer e eu trouxe para vocês as receitas. Ficam todos com Deus e até as próximas receitas.